Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos aqui a mais uma questão enviada aqui por... Deixa eu ver o nome da nossa amiga. Eu não tenho o nome aqui dela. Porque é um pseudônimo aqui, não sei se é Regina. Mas enfim, mandou essa questão aqui para nós. E a gente passa aqui a resolver. Uma questão simples ou razoavelmente simples de trigonometria, que dá esses dados aí, ó. Dá um triângulo retângulo, né, com vértices T, A e Y, o ângulo Y de 30 graus, e dá existe um segmento de reta que vem do vértice T até o ponto X aqui, formando um ângulo de 60 graus com a base desse triângulo. A questão fala também que a distância de A até T, essa distância aqui, é H, e que a distância de X até Y é 40. Ele quer saber então qual é o valor de H. Bom, aqui a gente vai apelar diretamente para as relações trigonométricas no triângulo retângulo, fazendo da seguinte forma. Primeira coisa a fazer é verificar o que é que você tem aqui de elementos. Então veja só, nesse primeiro triângulo que eu vou pintá-lo aqui, neste triângulo aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60 e tenho o cateto adjacente ao ângulo de 60. Quer dizer, na verdade eu não tenho, mas ele faz parte, eu posso chamar ele de A, e ele faz parte dessa relação que eu vou precisar extrair. Então, de cara, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou trabalhar com a tangente. Então, eu posso dizer com tranquilidade que a tangente de 60 graus vai ser exatamente igual ao cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que no meu caso aí é A. Beleza? Mas você vai lembrar que a tangente do ângulo de 60 graus, considerando que o cosseno de 60, né, o seno de 60 na verdade é raiz de 3, e o cosseno de 60 é, portanto, meio, né? Na verdade, raiz de 3 sobre 2, perdão, e o cosseno é meio, você vai perceber que dividindo o seno pelo cosseno, você vai ter que a tangente é só raiz de 3. Então, essa expressão aqui eu posso simplificá-la substituindo a tangente de 60 pelo valor dela, que é raiz de 3, e depois eu vou ficar com H, que é quem eu quero saber, sobre A. Eu guardo isso aqui por enquanto. Tenho duas variáveis, não tenho nenhuma das duas, então não tem mais o que fazer ali. Agora eu vou observar esse outro triângulo que eu vou marcar aqui em vermelho, certo? Que é o triângulo PAY. E eu vou verificar que eu tenho esse ângulo aqui, e esse ângulo também, eu tenho as informações sobre ele relacionadas ao cateto oposto a ele, que seria o próprio H, e o cateto adjacente a ele, que nota que como eu tenho esse 40, o cateto oposto, todos esses, de x a A é 40, de x a y é 40, de A a y é 40 mais esse pedacinho aqui que é o A, beleza? Então eu vou fazer assim, ó, a tangente de 30 graus vai ser exatamente igual então ao cateto oposto, continua sendo o meu H, sobre o meu cateto adjacente, que agora é A mais 40. Muito bem. Da mesma forma que o raciocínio anterior, a tangente de 30, a gente sabe pela relação lá trigonométrica, se você não lembrar, não é? Que eu normalmente não lembro, então eu faço assim. Quanto é o seno de 30? O seno de 30 é exatamente igual ao cosseno de 60, então é meio, sobre o cosseno de 30, que é exatamente o mesmo seno de 60, então é raiz de 3 sobre 2. Aí você perceba que se você simplificar esses dois aqui, você vai ficar com 1 sobre raiz de 3, racionalizando isso, ou seja, multiplicando o numerador e o denominador desta fração por raiz de 3, você vai encontrar então raiz de 3 sobre 3, visto que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, você pode simplificar, resta isso, beleza? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então você vem aqui, isso você pode substituir, então, raiz de 3 sobre 3, igual a H sobre A mais 40, beleza? Bom, agora
eu vou multiplicar isso em x e ver o que é que vai me dar. Eu vou chegar num negócio assim, ó, 3h, porque eu vou fazer isso vezes isso, né? Igual a isso vezes isso, que aí eu vou deixar sem multiplicar mesmo, vou deixar aqui raiz de 3, que multiplica a mais 40. E aí eu vou deixar isso aqui. Aí você observa agora que eu tenho duas equações e duas variáveis, ou seja, eu tenho esta primeira equação aqui e tenho esta segunda equação aqui. Vou reescrever isso aqui embaixo para a gente poder visualizar melhor. Eu tenho assim, ó, raiz de 3 vai ser igual a h sobre a. E tenho que 3h vai ser igual a raiz de 3, que multiplica a mais 40. Isso aqui tipicamente é um sistema de equações do primeiro grau, que existem várias formas da gente resolver isso. Mas você pode optar pela mais simples, aquela que te der mais tranquilidade para fazer, tá certo? Como a gente quer o valor de h, seria bem prudente tirar o valor de a nas duas equações. Mas como esse valor de a aqui está aqui, ó, multiplicado e tal, talvez seja melhor a gente achar o valor de a e depois substituir esse valor de a na primeira igualdade, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vai fazer exatamente dessa forma. Bom, então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o valor de h aqui, eu vou multiplicar isso aqui em x de novo, assim. Então, eu vou ficar aqui, h vai ser igual a vezes raiz de 3. Agora, eu só preciso encontrar o valor de a, substituir nessa primeira equação e acabou o meu problema, né? Para isso, eu vou usar esta equação de baixo aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? No lugar do h, eu vou botar este valor, né? Então, onde é que tem h? Aqui, bem aqui, ó, 3 vezes, aí onde tem o h, eu vou botar o valor de a raiz de 3, que eu encontrei ali na equação de cima, que vai ser igual a raiz de 3, que multiplica a mais 40. Ora, você deve perceber que todo este lado da igualdade é uma multiplicação, e aqui também é uma multiplicação, mas com uma soma dentro. Então, esta raiz de 3 está multiplicando todo esse parênteses, e esta raiz de 3 aqui está multiplicando o a e o 3, não é? Então, eu posso escrever isso assim, ó, 3a raiz de 3, posso passar esta raiz de 3 que está multiplicando aqui, eu posso passar dividindo para o outro lado da igualdade, certo? E aqui eu fico só, então, com o a mais 40. Aí você vai perceber que fica muito mais simples, porque esta raiz de 3 já pode ser simplificada com essa, e a gente vai ficar, finalmente, com uma equação do primeiro grau bem simples, que é 3a, foi só o que sobrou do lado esquerdo da igualdade, igual a mais 40. E aí o que é que você faz? Você isola os termos em a de um lado, você vai ficar então, passar esse a aqui para cá com o sinal negativo, vamos ficar com 3a menos a igual a 40. E aí no final então nós vamos ficar com 2a igual a 40. E a gente chega à conclusão que o nosso bendito a, passando esse 2 dividindo para o outro lado, é igual a 20. Desta forma, nós podemos agora, com tranquilidade, voltar nesta nossa equação de cima e concluir que o nosso valor de h, então, passa a ser o a, que foi o que eu encontrei aqui embaixo, que é 20, vezes a raiz quadrada de 3. Então, este valor aqui seria o valor da nossa variável h sugerida no problema. Beleza? É isso então. Espero que tenham gostado. Espero que a nossa amiga que sugeriu a questão tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, poste aí nos comentários. Dê um joinha se achou que ajudou você. E para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. E no mais, fiquem com Deus. Continuem mandando aí as suas questões para a gente tentar resolvê-las. Abraços, tchau.